Irmãos, eu quero dizer que você procure deixar o seu espírito sensível à voz do Senhor neste lugar, nesta noite. Eu e você não estamos numa simples reunião. Nós estamos num ambiente onde a presença de Deus está sendo manifesta e sendo revelada. Você não veio aqui para ouvir pessoas, você não veio aqui para ouvir canções, você veio aqui para estar na presença do Senhor. Então Ele vai falar alguma coisa, Ele já está falando alguma coisa. E aguce a sua sensibilidade espiritual para você não perder isso que Ele vai falar, para aquilo que vai ser derramado aqui. Se você puder ter, irmãos, algo para você registrar isso, faça já. Pega aí o seu caderno, sua caneta, o seu bloco de notas, o seu celular para você anotar. Mas sobretudo que, apesar daquilo que você eventualmente possa estar passando e vivendo, os dilemas da vida, e todos nós temos, eu e você temos, que você nesse momento esteja com a sua mente cativa ao Senhor. Eu compartilho aqui aquilo que a Fran liberou aqui sobre a palavra dos dízimos, e eu estava comentando com a Silvana. Deus estava falando comigo essa semana, que às vezes em dias difíceis a gente é levado a reter. No caso aqui ela estava falando sobre os dízimos, nós somos levados a reter a semente. E é justamente nos dias maus é que nós deveríamos mudar a nossa postura, a nossa atitude. Semear, não apenas na parte do dízimo e de oferta, mas principalmente na parte da adoração ao Senhor. Porque quando nós estamos vivendo os dias tensos, nós nos calamos, nós nos silenciamos. Ou se não nos silenciamos, nós murmuramos. E a murmuração é adoração ao diabo. Porque eu estou esquecendo dos benefícios do Senhor, de tudo aquilo que Ele representa na minha vida, e tudo aquilo que Ele já fez e está fazendo. Como o povo no deserto, eles não tinham a capacidade de considerar o que é que estava acontecendo na vida deles, mas eles tinham vontade de comer os alhos e as cebolas do Egito. Eles estavam com saudade do passado que Deus estava tirando eles. Então, às vezes, nos dias difíceis, nós somos levados a reter a adoração, a semente, o louvor, a honra ao Senhor. E o nosso desafio nos dias difíceis é voltar os nossos olhos para Deus e falar: Senhor, está difícil, está doendo, eu estou sofrendo, mas eu te louvo, eu te adoro, eu reconheço a Ti como meu Senhor e o meu Salvador. Amém? Então eu não sei como que você entrou aqui, eu não conheço o seu coração, mas o Senhor conhece. Ele já sabe, Ele já sabia daquilo que você está vivendo e passando muito antes de você entrar por aquela porta. E se você entrou por essa porta nessa noite, é porque Ele deseja ministrar a você de uma forma especial. Amém? Glória a Deus. Vamos lá em Atos capítulo 10, versículo 34. Esse mês foi um pouco atípico. Nós tivemos algumas atividades aqui na igreja, né? Domingo passado a gente teve aqui o especial de Páscoa, e a gente não teve a pregação do tema da semana. Semana que vem nós vamos ter a conferência, vai ter um outro preletor aqui ministrando. Também não teremos o tema da semana, apenas nas células. E hoje eu quero fazer um compilado aqui dessas palavras que nós já ministramos e que será ministrada essa semana, né? Palavras duas que já foram: os orgulhosos serão excluídos, e a presença é para aqueles que temem a Deus. Essas duas a gente já falou sobre esses assuntos durante a semana nas nossas células. E a semana agora é que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Então nós vamos reunir essas três e nós vamos falar sobre isso hoje. Atos capítulo 10, versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Feche os teus olhos mais um pouquinho. Senhor, nós te pedimos que o seu Espírito e a sua presença gloriosa continue pairando sobre este ambiente, sobre cada coração aqui e mente, que nós possamos estar expostos a uma ação poderosa dos céus, que essa ação ela venha provocar transformações genuínas dentro de nós. Toma esse ambiente, Espírito Santo.
Toma cada coração em mente aqui, Espírito Santo. Que haja liberdade para você agir aqui nas nossas vidas, nesse lugar, na vida de quem está nos acompanhando pelo YouTube. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que a Sua palavra seja liberada e que ela venha penetrar profundamente nos nossos corações nesta noite. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse versículo 34 de Atos 10, ele traz uma discussão aqui sobre a quem, judeus ou gentios, o evangelho poderia ou deveria ser pregado. Essa é a discussão. E Pedro está falando assim, mas por verdade que Deus, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz separação entre judeus, entre gentios. E quando a gente fala de judeus e gentios, nós estamos falando de um contexto cultural e religioso daquela época. Mas nós precisamos adaptar este princípio daquilo que Pedro está dizendo à nossa realidade. Deus, ele continua sendo um Deus que não faz separação de pessoas. Amém? Amém? Lá em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. O amor de Deus é para o mundo. O amor de Deus está estendido a todo o mundo. O amor de Deus está disponível para todo mundo. Esse amor, ele não faz acepção de pessoas. Esse amor, ele não faz segregação. Ele não separa por raça, por etnia, por cultura, por posição social, por condição financeira. Não, o amor, ele simplesmente está estendido a todos. Amém? Fala para o teu irmão aí, o amor é para você também. Aleluia. Fala para a pessoa que está do outro lado agora. O amor é para todos, não há separação, não há segregação. Deus, ele ama incondicionalmente, não há uma condição para que Deus nos ame. Aliás, se ele fosse extremamente justo, ao pé da letra, como às vezes nós gostamos de ser com as pessoas, nós já teríamos sido consumidos. E a palavra de Deus diz que a razão de nós não sermos consumidos são o fato de as suas misericórdias se renovarem toda manhã. Olha isso. Nós não merecemos, irmãos, esse amor. Nós podemos nos achar melhores do que outras pessoas, porque estamos nesse ambiente aqui. Nós podemos nos sentir ou nos achar melhores do que pessoas que estão vivendo numa vida de prostituição, de vícios diversos, enfim. Nós podemos olhar para essas pessoas e falar assim, nossa, e como a própria Bíblia diz, ilustra, né, sobre os fariseus, ainda bem que eu não sou como um desses pecadores. Nós não podemos falar assim, porque nós também somos pecadores. Nós também fomos alcançados da mesma forma, na mesma medida. Nós somos alcançados pelo amor de Deus. O amor de Deus é estendido a mim, a você, para o criminoso, para o estuprador, para o viciado em droga, para o prostituto, para o adúltero, para o corrupto, para o homicida. O amor de Deus está estendido a todos. Quando Jesus estava pregado na cruz, entre dois ladrões, ele provou de uma forma muito clara, muito prática, que esse amor, ele não segrega pessoas. E ele coloca um ladrão na eternidade, no paraíso, naquele mesmo dia. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas veja, há uma condição. O amor de Deus, ele é estendido ou está disponível a todos nós. Mas o amor de Deus, ele só fará efeito na vida do homem quando ele crê. E quando ele crê, então ele não perece, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele ladrão, haviam dois ali. Um ladrão, ainda naquela condição em que estava, pregado, crucificado, estava morrendo, era questão de minutos ou horas, sei lá. Ele também ia morrer, mas ele estava com um coração cheio de orgulho. Se você é o rei dos judeus mesmo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas aquele outro ladrão, ele estava numa condição de quebrantamento. O seu coração estava reconhecendo: olha, nós merecemos estar aqui, ele não merece, ele está aqui pregado de forma injusta. E ele vira para Jesus: mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aquele ladrão, ele está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um criminoso, eu cometi um crime, eu mereço essa punição. O Senhor não merece, eu mereço. Eu fiz por merecer estar pregado aqui. Lembra-te de mim, tem misericórdia de mim, olha para mim. Lembra daquele cego, quando ele percebe que Jesus está entrando na cidade, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é um sinal de alguém que se coloca, que se encontra como alguém carente da glória, da presença, do amor, da provisão divina, da intervenção divina. É alguém que se identifica que é carente desse amor incondicional. É alguém que se vê como não merecedor de um amor tão além da nossa capacidade de compreensão. Eu não consigo compreender, Senhor. Eu não consigo entender, Senhor. Mas eu preciso. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu e você pecamos. E porque pecamos, nós precisamos da glória. Nós precisamos deste amor. Esse amor está aí para mim e para você desfrutarmos dele. Mas nós precisamos crer. Apenas aqueles que creem não perecerão. Apenas os que tiverem o sangue do Cordeiro em suas portas não morrerão. A presença de Deus é um ambiente exclusivo. E o mês inteiro nós estamos falando a exclusividade da presença. É preciso entender isso. A presença de Deus, ela reserva algo exclusivo para quem entra nela, para quem acessa ela. Não basta uma liturgia, não basta uma reunião, não basta um ambiente religioso, não basta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, na estante da sala, ou lá na mesa da empresa, não basta colocar um louvor na Alexa durante o dia todo, não basta. Isso não é suficiente para que nós sejamos expostos a uma presença exclusiva. É preciso entrar na presença, é preciso acessar a presença, é preciso desbravar a presença. É preciso olhar para Ele, para Deus, e dizer: Senhor, o que tem mais? O que tem de novo? Qual é a novidade? O que eu não conheço ainda e que eu posso viver? Como aquela canção do Alessandro Vilas Boas, que eu gosto demais. Qual é a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi? E vamos falar a verdade, sempre haverá algo novo, que eu e você ainda não conhecemos. Por quê? Porque nós lidamos com Deus que é inesgotável. Inesgotável. Abundante e inesgotável. Ora, se olhamos para um Deus que é assim, por que é que nós paramos de buscar? Por que não há sede mais em nossos corações? Por que não há uma busca intensa por sua presença? Às vezes, o nosso time está ganhando no que diz respeito a uma busca intensa da busca pela presença do Senhor. Meu time ontem perdeu de virada do Vasco 2-1, né, Jurandir? Meu Deus do céu, o que eu faço com o meu time, São Paulo? Espero que não tenha nenhum vascaíno aqui nesse lugar. Cadê o Jean? O Jean não está aqui hoje? E às vezes nós vibramos mais com o nosso time. Ontem não foi um dia bom. São Paulo perdeu de virada, o CFM perdeu de goleada. O Inter perdeu do Mirassol hoje.
A coisa não está muito boa. E nós vibramos com o nosso time, nós gritamos, nós choramos, nós nos alegramos com o nosso time. E o que fica reservado? O que sobra para Deus? Se é que sobra. Quando nós estamos na presença dEle, nós nos tornamos apáticos, frios, mortos. Toda a vibração se esvai. Toda aquela intensidade, ela está lá guardada. Mas ela está guardada para momentos bons de verdade, né? Torcer para o meu time do coração, vamos falar a verdade, vale muito a pena, né? Misericórdia de nós. Os nossos times do coração, eles têm os seus momentos de glória. E o meu São Paulo teve os seus momentos de glória, 92, 93. Eu comecei a torcer para o São Paulo nessa época, quando ele começou a ganhar os mundiais, ganhou 3 vezes o mundial, ganhou o último mundial, acabou a glória do São Paulo. Mas quando eu olho para um Deus cuja glória é abundante, e incessante, e inesgotável. Ou seja, eu tenho motivos para vibrar, o meu coração tem motivos de sobra para pulsar por Ele. Os meus olhos precisam estar brilhando constantemente por Ele. Mas nós perdemos isso, por alguma razão. Por alguma razão, nós deixamos de vibrar. Não igual nós vibramos pelo nosso time, mas muito mais do que vibramos pelo nosso time. Nós devemos vibrar por Deus, nós perdemos isso. Sede, fome, paixão, onde é que isso tudo foi parar? Essa presença, ela é exclusiva. E só vai experimentar essa exclusividade aqueles que ousarem ultrapassar o limite do razoável para percorrer esse terreno, esse território, que não é um território geográfico, mas é um ambiente da glória de Deus. Ontem sexta-feira nós estivemos aqui na nossa sala de oração. Como foi precioso aquele momento. E a gente estava falando sobre isso ali. Quando a igreja se reúne nas suas dinâmicas litúrgicas, é um momento onde nós unimos a nossa voz, a minha e a sua. A nossa voz, ela ecoa num ambiente espiritual. Ela entra na sala do trono, aonde já, de forma incessante, já está acontecendo um culto. Tem um culto, meu irmão, que não para. Eu e você vamos fechar a porta aqui, daqui a pouco a gente sai daqui, fechamos aquela porta e vamos para casa. Nós vamos jantar, nós vamos comer e nós vamos dormir, e amanhã a gente começa de novo a nossa rotina da semana. Mas existe um culto que nunca para. Isaías teve um vislumbre dessa reunião incessante. E viu o Senhor no alto e sublime trono. Há um lugar onde acontece uma adoração incessante, nunca termina, e ela nunca vai terminar. E quando a igreja se reúne, ela tem a oportunidade de se juntar aos anjos, aos arcanjos, aos querubins que estão nesse ambiente, adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. O momento do louvor, esse momento é o momento de nós juntarmos as nossas vozes a essas vozes celestiais que estão apontando para esse alto e sublime trono, aonde está assentado sobre ele o Deus Todo-Poderoso. Mas veja, esse ambiente é um ambiente exclusivo. No tabernáculo e depois no templo, nós vamos encontrar uma hierarquia de espaços. Ele era subdividido em 3. O primeiro espaço era um espaço chamado átrio. Aquele espaço era livre, todo mundo entrava ali. Depois do átrio tinha o lugar santo. Naquele lugar santo ele já tinha uma restrição, não era todo mundo que entrava ali. Mas depois do lugar santo tinha o santo do santo, ou o santíssimo lugar. Esse lugar
esse lugar era lugar exclusivo. Só o sumo sacerdote entrava ali. E ele fazia isso uma vez por ano, com todo o critério, com todo o zelo, com todo o cuidado. Se ele entrasse ali com pecado, ele era consumido pela presença de Deus. Então ele precisava seguir alguns critérios para entrar naquele lugar, porque aquele lugar é um lugar de exclusividade. Quem estava no átrio necessariamente não poderia entrar ali. Quando Jesus ele é crucificado, quando ele morre, a Bíblia descreve aquele momento, e nós tivemos aqui um teatro que encenou esse momento. Há um terremoto, há um movimento nos céus, algo cinematográfico acontece. E a Bíblia diz que naquele momento em que Jesus morre, o véu que separava o lugar santo dos santos, ele é rasgado de cima a baixo. Como que o céu dizendo, agora esse ambiente ele continua sendo exclusivo. O que muda é que a partir de agora, não é só o sumo sacerdote que tem acesso. Agora, todos nós temos acesso à presença. Eu e você. Só que isso não quer dizer que, por Deus ter dado livre acesso à presença dEle a todos nós, isso não quer dizer que eu e você devamos entrar nesse lugar de qualquer jeito. Porque veja, só o véu que foi rasgado. A única mudança é que deixou-se de ter acesso àquele lugar o sumo sacerdote, e passou-se a ter acesso todos nós, mas os termos não mudaram. Da mesma forma que o sumo sacerdote deveria entrar naquele lugar santo, limpo, com seus pecados confessados e perdoados, assim eu e você também devemos entrar na presença de Deus. O problema é que criou-se uma sensação de que por termos livre acesso, a presença de Deus liberou geral. Agora está valendo tudo. E aí tem o evangelho da hipergraça, que é o evangelho que mostra de uma forma muito equivocada que nós não devemos renunciar tantas coisas assim. Não, isso não é problema não. Isso aqui é só um pouquinho, é só um minutinho, não tem problema, não vai ter problema. E nós temos visto isso acontecendo. E pessoas que estão com o seu coração corrompido, que estão praticando coisas que são abomináveis ao Senhor, que estão nas mídias, que estão nas redes sociais, que são celebridades, que são famosos, que têm inúmeros milhões de seguidores. Essas pessoas, elas estão ostentando muitas vezes uma vida de ilusão. Posta lá um louvor, posta uma palavra, mas tem as suas vidas promíscuas ao mesmo tempo. Essas coisas são incompatíveis. Deus não está aceitando isso. Ele continua não aceitando isso. Os termos ainda continuam sendo extremamente criteriosos. Aliás, para quem pensa que a graça veio facilitar, não, a graça ela dificultou ainda mais a lei. Porque olha, eu acho que eu já até falei isso, mas lembra, só para citar um exemplo. Na lei, quem fosse pego em adultério tinha como uma pena ser apedrejado. Ou seja, foi pego em adultério. Na graça, o padrão, o nível subiu. Não era apenas ser pego em adultério, em flagrante. Agora, era se o homem, em seu pensamento, cobiçou uma mulher que não fosse a sua, ele já pecou. Na lei, o pecado era se fosse flagrado. Agora na graça, é só em pensar. Na lei, a lei era olho por olho e dente por dente. A graça fala assim, se o teu irmão, se alguém te der um tapa na tua face, oferece a outra. A graça ela veio dificultar, elevou o nível, ela se tornou mais exigente, ela nos coloca num ambiente de maior exigência.
É uma presença de Deus, ela não mudou. Os termos não mudaram. Não ficou mais fácil, como a gente gosta de pensar. Então, Deus não faz separação de pessoas, mas Ele vai fazer separação de atitudes, sim. Ele está olhando para mim e para você. Ele não é um Deus ingênuo, ao ponto de pensar, mas Ele tem uma boa intenção. No fundo, o que vale é a intenção. Não, Deus não é assim. Eu e você somos assim, mas Deus não é assim. Queria que você abrisse sua Bíblia em Tiago 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Salmo capítulo 5, versículo 5 diz, os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Aí esse Deus que está descrito no Salmo aqui, ele provoca um choque. Como assim, Deus? Como assim não são aceitos na tua presença? Mas o Senhor não faz acepção de pessoas. Não, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele vai medir as nossas atitudes. E se tem uma coisa que Deus não aceita, é alguém com o seu coração arrogante, soberbo, orgulhoso. E isso Ele mede. E isso Ele está avaliando em mim e em você. O orgulho é a altivez de espírito, uma impressão exagerada acerca de si mesmo. É uma autovalorização desproporcional. Uma pessoa assim, por mais que possa pensar ao contrário, não tem acesso à presença de Deus. Por quê? Ele não precisa de Deus, ele está cheio de si. Ele está acostumado, e veja, irmãos, isso aqui acontece dentro da igreja, inclusive. Deixa eu dividir uma experiência que eu tive, acho que foi 2 semanas atrás. Eu tive que trocar uma escala, e aí eu tive que improvisar, era a escala da sala de oração. A minha irmã não ia poder, ela não ia estar aí, ela pediu para mim cobrir ela, no louvor da sala de oração. Eu dei risada de mim, porque a coisa fluiu de uma forma tão natural. Eu tive, então, em cima da hora eu tive que improvisar, e aí geralmente quando eu estou na escala, eu venho antes aqui, durante a semana eu já vou pensando nas músicas que eu vou ministrar, na sala de oração. Eu venho aqui e às vezes eu gasto um tempinho aqui e eu tive que improvisar. Aí eu falei assim para Deus, Espírito Santo, eu acho que eu vou precisar da sua ajuda agora. Mas na hora veio assim, mas como assim só agora? E os outros dias? E as outras vezes? Mesmo você sabendo que você já estava na escala 1 mês antes, as escalas são disponibilizadas nos grupos, todas as escalas com 30 dias de antecedência, a gente já sabe. Mas o que significa isso? Como assim, agora eu vou precisar da tua ajuda? E eu dei risada de mim porque eu me entreguei. Eu estava dizendo para Deus, quando eu tenho tempo para preparar, quando eu tenho tempo para me preparar o repertório, quando eu tenho tempo para ensaiar, eu estou dizendo que eu não preciso de você, mas agora que eu fui pego de surpresa, eu estou tendo que me preparar em cima da hora, agora eu estou correndo para você, eu preciso da sua ajuda. Espírito Santo, acho que agora você vai ter que me ajudar. A gente é assim. É o orgulho aflorando. É o orgulho brotando, é o orgulho clamando, pedindo voz, pedindo espaço para governar. Isso está em mim e em você. E naturalmente, espontaneamente, ele dá uma florada, às vezes ele pede desesperadamente, por favor, atende o meu pedido. Só que Deus resiste a isso. Eu posso estar orando, eu posso estar... E ontem... E sexta eu acabei ministrando de novo, porque a gente não pôde se reunir aqui no templo, porque foi feita uma lixação aqui, estava tudo sujo, e a gente se reuniu ali na varanda do Kids, ali onde faz a cantina, e ali era a Ângela que ia ministrar no teclado, e ali não tinha como levar o teclado. Eu falei, Ângela, deixa que eu faço no violão. E aí, eu já tinha aprendido na semana passada, e aí a gente teve um momento que fluiu tanto, porque o Senhor estava ali.
Eu cheguei na sexta-feira, nem sabia o que ia ministrar. Sabia uma música que eu tinha pensado, e o Senhor foi acrescentando, Ele foi dando palavras, o Antônio ministrou a palavra, e depois a gente foi acrescentando, e a oração foi fluindo, e as palavras, tudo foi encaixando de uma forma perfeita, porque Ele estava no controle. Mas a gente precisa aprender a viver assim. O desconforto de ter que ser conduzido, porque o orgulhoso, ele não se permite ser conduzido, ele não se permite ser ensinado, ele não se permite ser confrontado. E é por isso que Deus resiste pessoas assim, porque o orgulhoso é alguém que se posiciona como um oponente a Ele. O orgulhoso duela com Deus. Do orgulhoso, ele vai se apresentar como alguém que sempre está entrando em choque com a vontade de Deus, e é por isso que ele resiste. Ele resiste. Mas no final do versículo 6 de Tiago 4 diz: mas ele dá graça aos humildes. O que é humilde? É aquilo que o salmista escreveu, é aquele que quebra o seu coração, é aquele que quebra o seu orgulho, é aquele que rasga. Nós cantamos: eu me rasgo por inteiro. Vocês têm noção do que é se rasgar por inteiro? É dizer para o Senhor: Senhor, que tem um orgulho danado aqui dentro de mim, que está querendo gritar, que está querendo governar a minha vida, mas eu me rasgo por inteiro, e eu me arrebento aos teus pés, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Lucas 16, versículo 15. Esse é um versículo que a pastora Marlene, a falecida pastora Marlene, citou uma vez numa pregação, e eu nunca esqueci desse texto. Esse texto me marcou muito. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Quando nós olhamos esse texto aqui, nós somos confrontados, porque nós somos expostos. Deus conhece os vossos corações, Deus conhece o meu coração e o seu coração. A gente pode enganar aqui, nós podemos nos enganar uns aos outros aqui, mas nós não conseguimos enganar Deus. A gente canta naquela música, né? Porque até a intenção conhece. O que fazer, o que dizer, diz a canção. Essa precisa ser a nossa atitude diante do Senhor, porque é isso que Ele está medindo em nós, a nossa atitude. É preciso sair do romantismo, do evangelho romântico, raso, fantasioso, nada exigente, e entrar num lugar onde a coisa acontece de verdade, conforme a palavra determina e estabelece, não do jeito que eu e você achamos que deve ser. Meu irmão, a gente precisa parar de se enganar, e a gente gosta de se iludir. A gente gosta de pensar que está dando tudo certo, que está acontecendo, mas nós precisamos rasgar o nosso coração e permitir que o Senhor vasculhe a nossa intenção, ao ponto de expor alguma que não esteja de acordo com a sua vontade. Porque eu posso estar num ambiente como esse aqui, mas eu posso correr risco de eu estar sendo resistido por Deus, de eu estar sendo excluído da sua presença. Por quê? Porque eu mantenho orgulho no meu coração. Só por isso. Só entre aspas. Porque isso é terrível. Constatar que Deus está me resistindo. Saber que Deus está olhando para mim e falando assim: não, você não. O que você quer aqui? Está tentando entrar aqui na presença? Não, aqui na minha presença aqui, não é assim como você acha. Na minha presença não cabe coração altivo. Aqui na minha presença não cabe um coração soberbo, orgulhoso, vaidoso. Aqui na minha presença tem que quebrar o seu coração. E eu preciso entender isso. Porque se eu não entender isso, e eu não viver isso, eu não entro na presença. Eu posso estar aqui cantando, eu posso estar aqui levantando as minhas mãos e achar que Ele está ouvindo, mas se o orgulho estiver no meu coração, é tudo em vão. Não vai passar do teto. Tenha certeza disso. Precisamos ter essa certeza.
nós precisamos entender que não há outro caminho quando nós entramos na presença dele, senão diminuir para que ele cresça. É um choque de realidade, sim. Mas é uma necessidade que eu e você precisamos viver constantemente. Nós necessitamos da glória de Deus. Ora, se eu preciso da glória de Deus, então eu tenho que me cercar de cuidados para que eu não perca a glória, para que eu não perca a presença. E uma das coisas que eu tenho que considerar então é fazer a pergunta: Deus, eu estou sendo orgulhoso? Me fala aí, Senhor, porque às vezes o orgulho é uma questão de ponto cego do indivíduo, ou seja, ele nem percebe que ele está sendo orgulhoso. E ele precisa de um olhar externo. Com os discípulos diretos, os nossos discípulos diretos, nós temos tido essa abordagem. E temos situações onde nós sentamos com as pessoas e nós falamos: olha, e na verdade a gente só entra quando a pessoa dá acesso. E às vezes, quando as pessoas dão acesso, a gente entra mais fundo. E a gente tem abordado essa questão. É preciso quebrar o orgulho. É preciso romper. Por que eu preciso romper o orgulho? Porque o orgulho me conduz à destruição. Ele me leva à ruína. Provérbios 16, 18 diz assim: ó, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, se houver em mim a soberba, essa altivez do espírito, o orgulho, essa vaidade dentro do meu coração, é uma questão de tempo para que a ruína seja uma realidade. É uma questão de tempo para que a queda aconteça. É inevitável. Se você e eu decidirmos duelar com Deus, essa é uma guerra perdida para mim e para você. Já perdemos ela. E é por isso que a gente precisa entrar na presença dele e falar: Senhor, eu me rendo por inteiro. Eu rasgo meu coração. Eu me prostro. Eu me entrego. Eu me submeto. Essa é uma expressão de reconhecimento da nossa falência e da nossa carência. Eu estou dizendo: Senhor, eu não sou bom como eu acho que eu sou. A minha carne está dizendo que eu sou alguma coisa, mas eu não sou nada. Eu sou carente, eu preciso de você, eu preciso da sua presença, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua glória, eu preciso do seu perdão, eu preciso da salvação, eu preciso da tua cura, eu preciso da tua transformação, eu preciso de você, eu preciso da sua presença, Senhor. Eu preciso. Não há valor nenhum em mim e em você. A gente precisa entender isso. A gente acha que, porque o espírito altivo, ele faz a gente achar que nós temos algum valor, de que nós merecemos alguma coisa. É como o filho pródigo, quando ele cai em si, ele decide voltar. Eu vou voltar para a casa do meu pai, mas não como filho, mas como um empregado. Por quê? O empregado, ele faz por merecer. O empregado trabalha para receber no final do mês. Mas não é isso que nós somos chamados para ser. Nós somos chamados para sermos filhos e não empregados. Servir na igreja é uma bênção, é um privilégio, é uma bênção maravilhosa, preciosa. Trabalhar na igreja, liderar na igreja. Hoje nós tivemos uma reunião com os nossos DNAs, que são os nossos líderes mais próximos. É privilégio fazer isso. E nós falávamos sobre isso, porque liderar é servir, não é ser servido. É um privilégio, mas isso não me garante acesso à presença de Deus. O que me garante acesso à presença de Deus é ter um coração quebrantado, vulnerável, contrito. Imagina, a gente precisa entender, Deus, Ele olha para mim e para você, e Ele já sabe cada um dos nossos pecados, meu irmão, das nossas falhas, dos nossos vazios, das nossas carências. Ele olha para mim e para você: olha, você não vale nada, mas eu gosto de você. É verdade. Eu amo você. Você não merece, mas eu amo você. Você não merece, mas o meu perdão é para você.
Você não merece, mas porque você quebrou o seu coração, o seu orgulho, a sua vaidade, então a minha presença está disponível para você. E isso quebra a nossa religiosidade no meio, porque nós estamos acostumados a viver uma vida de merecimento, né? Porque eu trabalhei, porque eu liderei, porque eu servi, então eu mereço a presença de Deus. Não merece. Eu e você não merecemos. Nós precisamos. É diferente. É diferente. Quando Lúcifer decidiu duelar com Deus, ele caiu. Quando Adão e Eva decidiram duelar com Deus, eles caíram. Quando Caim decidiu duelar com Deus, ele caiu. E se assim for comigo e com você, nós também cairemos, porque duelar com Deus sempre será uma guerra perdida para mim e para você. Mateus 7, 22 e 23. Abre aí. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou a iniquidade, depende da versão. Irmãos, o público descrito nesse texto aqui somos eu e você. Por quê? Porque estão falando de pessoas que, primeiro, falam em nome de Deus: Senhor, Senhor. Não profetizamos. Quem é que profetiza? Você não vai encontrar um profeta na balada. Você não vai encontrar um profeta na prostituição. Você não vai encontrar um profeta enfim, em situações onde há o pecado. Você não vai encontrar o profeta em ambientes assim. Você vai encontrar o profeta onde? Aqui, nesse lugar aqui, ó. Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios. Olha só, está falando de alguém que encarou pessoas endemoniadas e expulsaram os demônios. Ok? Não realizamos muitos milagres. Está falando de pessoas que impuseram a mão sobre os enfermos e eles foram curados. Pessoas que eram cegas e passaram a enxergar. E milagre. Pensa aí, viaja na sua imaginação aí. Milagre. É desse grupo que o Senhor está falando aqui. Ou seja, de mim e de você. Nós somos esse público que está sendo inserido nesse texto. Ou seja, esse público que está sendo descrito aqui, os que vivem na igreja e que se acostumaram a fazer tudo em nome de Deus, são essas pessoas que estão sendo mencionadas e que estão sendo citadas aqui por Jesus como aquelas pessoas que, em nome do Senhor, fizeram tudo isso movidos por uma boa intenção. Vamos concordar, é uma baita de uma boa intenção. E eles estarão, e Jesus está se antecipando, está prevendo algo que ainda não aconteceu. Esse momento aqui ainda não aconteceu, esse momento ainda vai acontecer. Então Jesus está falando, vai ter um dia que muitos dirão, né? Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos, não operamos milagres, não expulsamos demônios em teu nome? Então Jesus está falando assim, ó, haverá um dia em que algumas pessoas, um grupo de pessoas, vai apresentar apenas uma boa intenção. Mas nós não fizemos em teu nome? Mas nós não nos movemos em teu nome? Mas nós não pregamos em teu nome? Mas nós não servimos em teu nome? Aí vem o filtro. E a gente não gosta de olhar isso. Mas existe um filtro. Existe um critério. Existe um Deus que está olhando para mim e para você e para toda a igreja de Cristo na face da terra. E Ele está medindo as nossas atitudes. Porque essas pessoas aqui, elas profetizaram em nome do Senhor. E nesse nome eles expulsaram os demônios e operaram muitos milagres. Porém, deixaram de buscar algo crucial. Deus fala:
Deus vai falar naquele dia: eu não conheço vocês. Afaste-se de mim. Como é que a gente consegue ler isso aqui e ir para casa dormir tranquilo? Como é que a gente lê isso aqui de algo que ainda não aconteceu, que pode acontecer a qualquer momento, que vai acontecer em algum momento, e a gente fica tranquilo, e a gente segue a vida, está tudo certo, está tudo bem. A gente segue se enganando, se iludindo. Aí Deus vai falar assim: afasta de mim vocês que praticam o mal. Que mal? Ou iniquidade, depende da versão. Que iniquidade que eu fiz em nome do Senhor? Como é que eu poderia estar fazendo mal se eu fiz em nome de Deus? Se eu expulsei os demônios em nome do Senhor? Se eu profetizei em nome do Senhor? Se eu realizei milagres, e muitos milagres em nome do Senhor? Como assim? Pecado, mal, iniquidade, como assim? A chave está aqui: nunca os conheci. A palavra conheci é a palavra ginosco. Ela tem uma conotação de relação sexual dentro do casamento judaico. É um ato de extrema exposição. É um desnudar-se. O que Deus vai falar para algumas pessoas naquele dia é assim: ó, vocês fizeram no meu nome, e porque fizeram no meu nome, e porque no meu nome há poder, funcionou. Expulsou demônio, os enfermos foram curados, as profecias foram liberadas. Mas, porém, aí lembra da série que nós fizemos o ano passado, das igrejas? Mas eu tenho, porém, contra ti, é que vocês não se deixaram, vocês não se quebraram, vocês não se quebrantaram, vocês não se deixaram conhecer, se moveram no meu nome, mas sempre de forma orgulhosa, soberba. Eu nunca tive acesso ao coração de vocês, apesar da minha onisciência. Deus sabe de todas as coisas, meu irmão. Só que o que nos coloca na eternidade ou na sua presença é o fato de eu rasgar o meu coração e falar para Deus: Deus, faça parte das minhas mazelas, conheça as minhas crises, saiba aonde eu sou tentado, saiba quais são as fraquezas que eu enfrento, quais são as minhas limitações. Senhor, participa disso. Participa no sentido de me faz diferente, muda o meu ser, muda a minha mente, transforma o meu coração, purifica a minha alma, limpa a minha mente, faça parte da minha vida por completo. Porque essas pessoas que se movem em nome do Senhor, pregando, profetizando, curando, expulsando os demônios, elas têm uma participação muito rasa daquilo que é a presença do Senhor. E essa é uma vida orgulhosa, porque é uma vida de uma mera visibilidade. Para quem está olhando de fora, está tudo certo, está funcionando. Esse cara é uma benção, esse pastor é espiritual. Mas Deus está olhando para ele e fala assim: mas eu não tenho acesso ao seu íntimo, aos porões da sua alma. Você não quebra o seu orgulho. Você está no púlpito com o microfone, as pessoas ficam impressionadas com aquilo que você prega e com aquilo que você fala. Mas eu não tenho acesso ao íntimo da sua alma, do seu coração. Você fechou as portas para mim. Continua pregando no meu nome, em meu nome. Continua profetizando em meu nome. Continua expulsando demônios em meu nome, fazendo milagres em meu nome. Mas eu continuo não fazendo parte da sua vida. Eu não conheço você. Apartai-vos de mim. Quando alguém ouvir essa expressão da boca do Senhor, será definitivo. Ou seja, como ainda não aconteceu, eu e você precisamos urgentemente, e por que não hoje, rasgar o nosso coração perante o Senhor e dizer: Pai, se eu estou nesse lugar aqui, de alguém desconhecido, desconhecido seu, me tira desse ambiente.
Eu quero ser alguém conhecido por Ti. Eu quero ser mudado. Eu quero ser transformado. Eu quero ser curado. Eu quero ter a certeza que o Senhor conhece a minha vida. Que o Senhor tem acesso às minhas fraquezas, às minhas limitações. Lá em Mateus capítulo 25, do 24 até o 30 nós vamos ler. Abre aí. Nós vamos ver mais uma vez alguém movido por uma boa intenção. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Apartai-os de mim. De novo. Esse servo, aquele senhor tinha 3 servos. O primeiro recebeu 5 talentos, o segundo recebeu 2 e o terceiro recebeu 1. Aquele que recebeu 5 entregou 10, o que recebeu 2 entregou 4. Mas o que recebeu 1, enterrou. E ele manifesta uma boa intenção, mas eu sabia, o Senhor, eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é um homem duro. Veja, esse homem duro aqui, ó, Jesus está se ilustrando na sua própria parábola. O Senhor é um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, ou seja, movido por medo, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aquele homem, movido por uma boa intenção, ele tenta assegurar aquilo que ele recebeu do seu Senhor. E por intimidação e covardia, ele, em vez de fazer render aquilo que o seu Senhor tinha entregue nas suas mãos, ele enterra e entrega de volta. Fala: está aqui o que o Senhor me deu. Mas ele está entregando do mesmo jeito, da mesma forma. E não era isso que o Senhor tinha pedido, porque quando ele confia aqueles valores, e nós estamos falando aqui de talentos, é uma unidade monetária, são coisas que têm um valor monetário, são posses, são bens. Aquele patrão está confiando. Quando ele confia, subentende-se aqui que ele está confiando a administração daquilo aos seus empregados. Ou seja, era para eles fazerem render aquilo. Quando aquele cara que recebe 1 talento entrega 1 talento igual quando ele recebeu, ele, movido por uma boa intenção, ele tentou proteger, mas não foi isso que o seu patrão pediu. Falou: não é isso que eu pedi, não é isso que eu designei, quando eu confiei isso aqui nas suas mãos. Às vezes nós estamos igual esse servo inútil, e olha que a palavra é pesada, servo inútil, ou seja, não tem utilidade, não serve para nada. Por quem é o servo que não serve para nada? É aquele servo que faz do jeito que ele acha que tem que ser feito. Ele recebe uma ordem. Eu e você, servos do Senhor, nós já recebemos uma ordem. Nós sabemos qual é a nossa prerrogativa: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora, aquele servo, ele adapta, ele resolve adaptar a ordem do seu Senhor. Olha, o Senhor me pediu isso, mas eu resolvi fazer assim. Meu irmão, boa intenção não é o que Deus está esperando de mim e de você. O que Deus está esperando de nós é uma atitude, conforme aquilo que Ele designou, conforme aquilo que Ele pediu. Lá em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, nós encontramos aqui uma presença que é aberta a todos nós, mas que exige algumas condições. É uma presença que não faz segregação, que não faz acepção de pessoas, mas que requer atitudes definidas. E Jesus está sendo claro quanto a essas atitudes. Se você amar qualquer coisa ou qualquer um acima de mim, você não pode ser meu discípulo. O que é um discípulo? É alguém que segue Jesus.
Lá em Lucas 9:62, Jesus fala também: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, se eu encarei algo, eu tenho que continuar, mesmo que vai ficar um pouco mais difícil, mesmo que vai ficar um pouco mais exigente, mas eu preciso entender que eu tenho um objetivo a cumprir. A atitude que eu preciso revelar perante o Senhor, ela permanece, apesar de ter ficado um pouco mais difícil ou mais exigente. Mas nós somos levados a negociar a nossa atitude no meio do caminho. Olha, alguém pode ver um ciclista passando na rua, e olha, ele está tomando o seu chimarrão lá e está olhando o ciclista passar de manhãzinho, e fala: que um cara louco, né, Luiz? Que esse louco está fazendo, hein? Uma hora dessa, aí embaixo de um sol desse, está suando. O ciclista, ele pode olhar para um cara que está pulando de bungee jump, ele pode fazer o mesmo comentário: mas que doido, esse cara é maluco, fazer, mas nunca. O cara que pula de bungee jump, ele pode olhar para um paraquedista, para um piloto de parapente, e ele pode fazer a mesma observação: para que se arriscar tanto? O cara que é um piloto de parapente, ele pode olhar para um paraquedista e falar assim: para que se arriscar desse jeito? Se arriscar por alguns segundos de queda livre antes que o paraquedas se abra, é loucura isso. O paraquedista pode olhar para um praticante de wing suit, acho que esse é o nome. Já viu aqueles caras que se arremessam o penhasco abaixo, que eles têm umas roupas tipo de morcego assim, que eles voam, flutuam até o paraquedas se abrir? O paraquedista experiente pode olhar um praticante de wing suit e falar assim: cara, você é maluco, para que arriscar a sua vida desse jeito? A vida com Deus é uma vida que vai exigir um risco sempre, entre aspas. É óbvio que um esporte radical como esse aqui, como esses aqui que eu descrevi, pode acontecer uma fatalidade. A gente volta e meia está vendo o cara que caiu de parapente, de paraquedas, de asa delta, e morre. Mas quando nós nos arriscamos para conhecer mais de Deus, nós não entramos num nível onde nós consideramos que pode dar errado em algum momento. Não vai dar errado. Não se nós persistirmos. Vai dar errado se nós lançarmos mão do arado e olharmos para trás. Se nós amarmos mais as pessoas e as coisas do que o próprio Deus. Mas se nós entendermos a verdadeira mensagem e qual é a nossa atitude nessa caminhada, vai dar certo. Nós vamos conhecer Deus, nós vamos acessar a presença, a exclusividade da presença, nós vamos ouvir a voz de Deus como nós não ouvíamos antes, nós vamos ter acesso a um nível de glória da presença do Senhor como Moisés teve, como Salomão teve. Nós vamos falar sobre Salomão lá em 2 Crônicas 7, nessa semana agora. O maior se revela, é o tema da semana que vem, não dessa agora, na outra semana, depois da conferência. Mas só aqueles que decidem se arriscar em atitudes mais ousadas e corajosas é que vão conhecer Deus em um nível mais profundo. Então aqui é uma escolha. Você escolheu fazer só pedalar na vida, você escolheu pular de paraquedas, um bungee jump, de wing suit, não sei qual que é a sua escolha, espiritualmente falando. Mas quanto mais você decidir se arriscar, mais você vai conhecer Deus. Isso é certo. Por que nós não nos arriscamos muitas vezes? É porque nós nos deparamos com um nível de exigência que o Senhor já estabeleceu. Porque a porta é estreita, o caminho é estreito. Tem coisa que não vai passar por ali. Tem coisas que tem que ficar na porta. Tem coisas que nós vamos ter que deixar para prosseguir, para continuar, sabendo que lá no final nós vamos nos deparar com um nível de presença de Deus poderoso e glorioso. Eu quero chamar o pessoal do louvor para subir. E o último ponto: existe uma balança de Deus. Nós sempre estamos sendo pesados, medidos. E é preciso que nós lembremos disso. As nossas atitudes, não as nossas intenções, as nossas atitudes é que são medidas. Daniel é chamado para interpretar o sonho do rei. O rei viu um dedo escrevendo na parede do seu palácio: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Daniel capítulo 5, 25 a 27. Esta é a interpretação daquilo.
Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Se Deus fosse falar algo acerca de nós, de mim e de você, o que Ele teria a dizer? Quando Ele vai falar de Jó, Jó está bem na fita. Não tinha ninguém igual a ele. Jó estava cumprindo os requisitos. Um homem de atitude. Era o que Deus esperava de Jó. E se Ele fosse falar de nós, o que Ele teria a dizer? Nós temos sido pessoas cujas atitudes têm sido aprovadas por Ele. Nós somos medidos na mesma proporção em que nós medimos, hein? Presta atenção. Somos perdoados na mesma medida em que perdoamos. Olha só, às vezes nós lançamos um nível de exigência sobre Deus. Deus, o Senhor precisa fazer, o Senhor precisa realizar, o Senhor precisa fazer um milagre na minha vida. A Fran falou aqui na hora do dízimo sobre semear mesmo nos dias de escassez. E é justamente isso. Deus também me falou sobre isso essa semana, Fran, sobre semear nos dias de escassez. Nós retemos a semente quando os dias ficam difíceis. Porque às vezes a gente fica pedindo, Deus, me abençoa. E aí Deus está perguntando para mim e para você, qual foi a última vez que você abençoou alguém? Qual foi a última vez que você foi bênção na vida de alguém? Mas a gente só está aqui na condição de alguém que precisa ser preenchido, provido, suprido. Mas a gente nunca faz isso com ninguém. A gente nunca toca a vida das pessoas. A gente não abençoa as pessoas, a gente não semeia na vida das pessoas. A gente só fica esperando que Deus faça, mas a gente nunca faz nada. E a gente precisa mudar essa história, a gente precisa mudar essa atitude. E a gente vai ser medido conforme nós medimos. Mateus capítulo 7, versículo 2. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. A régua com que medimos será usada em nós também para nos medir. A parábola do servo incompassivo fala muito bem sobre isso. Aquele servo tinha uma dívida. Ele é levado perante o seu senhor, o seu rei. E o seu rei está cobrando a dívida. E ele clama por clemência. E ele pede pelo perdão. E a sua dívida é perdoada. Quando ele sai da presença do seu rei, e ele encontra uma pessoa que devia para ele um valor muito mais insignificante do que ele devia ao rei. E ele age de uma forma muito desproporcional e diferente. Na presença do rei, ele tinha encontrado o perdão e a misericórdia. Mas quando ele encontra uma pessoa que devia a ele, ele age com extrema soberba e extremo orgulho. E ele gruda no colarinho daquela pessoa e exige o pagamento daquela dívida. Alguém passa e vê aquela cena e vai contar para o rei. Então o rei manda chamar aquele homem de volta e revoga aquela decisão e fala: você vai ser lançado agora numa cadeia, num cárcere, você vai pagar agora a dívida que você me deve. Às vezes nós estamos assim. Nós saímos da presença de um Deus que nos contemplou com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu amor e com o seu perdão. Mas quando nós estamos diante de uma situação envolvendo uma pessoa, o nosso irmão, nós agimos de uma forma totalmente diferente. A misericórdia se foi, a graça sumiu, o amor nem existe mais. E o que paira ali no coração é o ódio, a raiva, o orgulho, a altivez, a soberba. A oração do Pai Nosso, ela diz no seu final, dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você parou para pensar que esse perdão, ele é proporcional ao perdão que nós oferecemos? Nós olhamos para Deus e lançamos um nível de exigência absurdo. Deus, o Senhor tem que me perdoar, o Senhor tem que fazer isso para mim. A pergunta que eu e você precisamos fazer: como é que anda a nossa atitude em relação aos outros, às outras pessoas, a quem precisa do nosso perdão, do nosso amor, da nossa misericórdia, do nosso olhar compassivo? Como é que anda?
Deus não está buscando uma boa intenção apenas no meu coração, no seu. Deus está em busca de servos que tenham atitude, que se posicionem e digam para Ele: Senhor, eu preciso mudar, sim. Eu estou errado, sim. Às vezes a gente brinca, né? As pessoas vêm falar pra gente. Às vezes vem de outra igreja e eu falo: meu irmão, é só uma questão de tempo para você descobrir os nossos erros, nossas falhas. Fica tranquilo, é só uma questão de tempo. A gente não pode ter dificuldade em reconhecer que nós erramos, que nós falhamos, mas também que nós precisamos da presença. Essa é a atitude que o Senhor espera de nós. Vamos ficar de pé? Eu e você precisamos sair deste lugar com a certeza no nosso coração de que o que Ele está buscando em mim e em você não é só uma boa intenção. Ah, mas eu sei que Deus é bom, Ele é poderoso. Ok. Mas o que Ele está buscando em mim e em você são atitudes que o agradem. São atitudes que tenham a glória do céu sobre nós. E aí eu volto a dizer, isso não tem nada a ver com aquilo que nós somos ou fazemos. Não há nada em nós que possa justificar a manifestação da presença de Deus em nós. Nada. A única coisa que justifica é o amor dEle, a misericórdia dEle, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e que você fizesse uma oração ao Senhor agora. E se você entendeu que você precisa sair do campo das boas intenções para entrar no campo das verdadeiras atitudes, daquelas que agradam ao Senhor. Um dia eu falei para mim que eu não queria ser mais uma farsa. Eu não queria viver uma vida de ilusão mais. Eu cansei de viver uma vida rasa. E havia um clamor queimando do meu coração, um desejo ardente por viver algo novo. Porque a vida baseada apenas numa boa intenção, sem atitude, contundentes, verdadeiras, que agradam a Deus, é uma vida cansativa, desgastante. Chega uma hora que a gente cansa disso. Chega uma hora que a vida se torna sem graça, desgraçada. A desgraça é uma vida desprovida de graça. Eu cansei disso um dia. E eu decidi me arriscar. Eu decidi colocar minha reputação no chão. Eu decidi quebrar o meu coração, rasgar o meu orgulho, a visão das pessoas acerca de quem eu era, e passei a me preocupar com aquilo que Deus, com a forma como Deus me enxergava. Se você talvez está nesse dia, nesse tempo, nesse momento, ora ao Senhor agora e rasga o teu coração.